Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Outtalks, o podcast da Outmarketing. O Outtalks nasceu para ser um ambiente de troca de experiências com profissionais de mercado e a gente sempre traz temas associados ao que permeia o mundo corporativo. E sempre a gente fala sobre marketing, vendas, tecnologia, jornada de compra, parcerias, RH, inovação, enfim, diversos temas aí que permeiam o mundo B2B que a gente sempre escuta do mercado e que eles nos pedem para trazer conteúdo relevante sobre isso. No episódio de hoje, a gente vai explorar um tema crucial aí que garante o crescimento de muitas empresas que atuam no B2B, que é o programa de canais, né? O ecossistema de parceiros, ou seja, o partner channel ali, que geralmente vira mais uma forma de venda para as empresas que atuam no mercado B2B. Então, se você lidera uma empresa B2B, provavelmente passa noites em claro aí pensando em duas palavras, né? Como escalar e como ter previsibilidade do seu negócio. E quando a gente pensa para os maiores, analisa os melhores casos de sucesso e de crescimento do mundo, de grandes empresas de tecnologia, principalmente, né, a indústria pesada, as farmacêuticas, existe um segredo aí por trás que vai muito além do time de vendas, que é justamente o ecossistema de parceiros, ou seja, uma nova forma de ter um alcance, uma capilaridade cada vez maior por meio de parceiros. Mas a gente sabe que o mercado mudou, né? E aquela velha história de só homologar um parceiro e dar um tapinha nas costas e falar que você tem que vender o produto, entregar um material para ele ali, isso vai gerar negócio, isso não existe mais, né? Hoje, gerenciar um programa de canais, a gente precisa muito mais de estrutura, né? De um jeito de pensar em uma forma de otimizar a margem sem destruir a reputação da marca. Afinal, tem pessoas falando da sua empresa e da sua marca, do seu produto, via outras empresas, né? Que é o próprio programa de canal. Então, o canal não é informalidade, ele é um processo, ele precisa de governança e precisa principalmente de tecnologia. E aí, para a gente poder decifrar um pouco aí sobre como transformar os canais em uma máquina de tração real e como usar a tecnologia a favor desse processo todo, eu tive hoje aqui a alegria de convidar o Juan Munhoz, que é um grande amigo e que tem aí pavimentado essa avenida na América Latina do zero. Então, o Juan, ele hoje é o diretor comercial para a América Latina da ePartner, que é uma empresa que oferece uma solução de PRM, que é uma tecnologia voltada para a gestão de programas de canais, e vai compartilhar um pouco para a gente ali da importância do processo, como fazer funcionar da melhor forma um programa de canais que gere resultado para a sua empresa. Então, Juan, obrigado aí por aceitar o convite, é uma honra ter você aqui. Finalmente a gente conseguiu gravar, né? Então, hoje, a ideia é que você traga um pouco para a gente aí da sua experiência e do seu conhecimento sobre o programa de canais para a gente compartilhar com o mercado brasileiro aqui. Então, seja muito bem-vindo. Alexander, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você e com a audiência da Allmarketing. Como você falou, eu trabalho há muitos anos, eu estou falando mais de 25 anos, no mercado de tecnologia, vendas e canais na Latinoamérica. A minha trajetória sempre esteve muito ligada à empresa que precisa crescer de forma escalável no mercado complexo, não? Mas especialmente empresa em SaaS, tecnologia, segurança, cloud e o modelo de B2B que é muito comum e que continua crescendo no mercado. Na IPAN, como gerente para a Latinoamérica, estou liderando o processo de desenvolvimento na presença da empresa na América Latina, ajudando a empresa a estruturar, profissionalizar e automatizar seu programa de parceiro. Eu que aprendi nesse processo com essa empresa, o que eu continuo aprendendo cada um delas, é muito claro. Quando o canal é bem desenhado, ele deixa de ser apenas uma extensão comercial. E nesse momento, ele passa a ser uma verdadeira máquina de crescimento, que é o que todo mundo, você fala, tem um mercado que tem mais de 70% das empresas hoje trabalham via o modelo de parceria, via canal. Então, hoje eu quero trazer uma visão bem prática. Como a empresa pode sair de uma gestão manual, baseada em planilha, e construir um ecossistema de parceiros com processo, governança e dado e previsibilidade. Essa que é a minha visão principal. Mas muito obrigado por seu tempo.
Muito bom, eu que agradeço aí mais uma vez e já vou pegar o gancho que você disse aí. Hoje, né, a própria McKinsey aí, ela tem algumas pesquisas que ela mostra que realmente 70% do mercado B2B gera valor e gera negócio hoje via programa de canais, ou seja, principalmente B2B, né, tem essa possibilidade de venda por outras empresas. Né? Então, você se torna um fabricante, você tem a sua solução que ela é revendida por outras empresas que vão receber por aqui, vai ser um processo comercial, mas via outra marca. E pensando nisso, considerando que esse 70% do valor gerado hoje ele vem de programa de canais, a gente enxerga de outro lado que as empresas ainda gerenciam, como você também disse, via planilha Excel, né, ou trocando e-mail solto. Né? Eu vou gerenciar meu parceiro aqui, mas eu mando um e-mail, vejo como está o pipeline, tem ali uma lista de atividades que ele precisa fazer, talvez eu mando um treinamento para ele avulso ali. Então, você não consegue fazer uma gestão contínua, nem um relacionamento estruturado com esse parceiro. Então, na sua visão hoje, qual que é o custo real aí, invisível que o CEO paga, né, uma empresa paga de uma forma geral, por não profissionalizar a gestão do programa de canais, né, e tratar ele como simplesmente uma força de venda avulsa que está ali para vender uma solução que não é dele, né, mas da sua empresa. Como você enxerga esse custo ali de não fazer essa gestão profissional do programa de canais? Boa pergunta aí. O que acontece? Maiormente, o custo invisível é enorme. Nós estamos falando. O que ali não aparece é uma única linha de orçamento. Ele aparece espalhado em perdas de receita, baixa de produtividade, conflito comercial, falta de dado e perda de confiança do parceiro. Então, esse que encerra o maior custo em geral. Mas o primeiro custo é a falta de previsibilidade. Hoje, o CEO olha para a receita direita e consegue ver o pipeline. Consiga ver o forecast, a taxa de conversão, a velocidade do ciclo de vendas. Mas quando olha para canais, muitas vezes enxerga apenas uma lista de parceiros cadastrados, sem saber quem está ativo, quem está atraindo negócio, quem está vendendo, quem está parado, o que está fazendo. O segundo custo é o desperdício de potencial. Muitas empresas têm centenas de parceiros cadastrados, mas apenas uma pequena parte realmente produz. O restante fica onde? Adormecido, porque não recebeu onboarding, não sabe vender a solução, não tem conteúdo, e então o valor que ele recebe não dá vantagem e não dá prioridade para ele revender uma marca adicional. O terceiro custo que eu acho que é muito importante é a parte do conflito. Quando não existe uma regra clara para registro de oportunidade, território percentual, conta, comissão, responsabilidade, o canal começa a competir com a venda direta do próprio vendedor. Começa a concorrer com outro parceiro. Isso destrói a confiança e reduz o engajamento. Esse é um custo, mas é muito importante poder tomar em consideração essa parte. Existe também o custo de reputação. Hoje o parceiro é uma extensão da marca. Se ele comunica errado, vende errado. Não? Então, muitas vezes, uma venda errada é uma promessa de algo que uma empresa não pode entregar. E quem paga essa conta? A marca. Esse é o ponto. Então, profissionalizar o canal
não é apenas comprar uma ferramenta, é proteger a margem, é aumentar a previsibilidade e dar ao CEO uma visão real do motor indireto do crescimento. E ao redor está a parte de ações do marketing realmente nesse processo. Mas esse que eu gosto que, em minha visão, tem maior efeito hoje. Tem mais, mas são que tem maior efeito hoje. Os principais que você percebe. E todos eles direcionam para não faturamento, né? Para não receita. Porque se você não consegue fazer o processo todo rodar da melhor forma, você deixa de gerar receita e consequentemente, impacta a sua marca, né? Porque, como você disse, talvez ele está vendendo de forma errada ali sem essa gestão. E aí, até pegando nesse ponto de receita, que é um outro grande desafio que a gente escuta muito do mercado, que é como a gente consegue gerenciar esse time que não é o nosso time. Então, se, por exemplo, né, se a Outmarketing é um parceiro da Impar, ele vende a solução, quem está vendendo a solução ali é um colaborador da Outmarketing, né? Como que as empresas hoje que possuem alguma tecnologia, alguma solução, ou produtos que são vendidos via canal, conseguem gerenciar esse pipeline, né? Garantir que o vendedor do parceiro consiga ter tanto essa consistência, consiga ter essa continuidade da venda, que às vezes a venda também está parada ali por falta de suporte. Então, como que a empresa que possui um programa de canais consegue fazer isso de uma forma estruturada para garantir que o vendedor do parceiro tenha o mesmo processo, a mesma rotina, a mesma disciplina comercial para gerenciamento de pipeline, de venda de produto e tudo mais? Boa pergunta aí. Então, aí, uma primeira coisa é aceitar que o parceiro não vai se comportar como um funcionário da sua empresa. Na dele é mais clareza que dá ao time interno, não? O vendedor interno normalmente tem treinamento, tem playbook, tem CRM, tem meta, tem reuniões, tem acompanhamento do pipeline, tem material, tem tudo. Mas o parceiro muitas vezes recebe uma apresentação, um PDF, uma tabela do preços, e efetivamente isso não funciona dentro de uma parceria em programa. Para criar disciplina no canal, as empresas precisam 3 elementos principais que eu acho que o primeiro é enablement contínuo. O parceiro precisa entender o mercado, o dor do cliente, a proposta do valor, o objetivo, os custos, tudo envolve. Isso pode ser feito com trilha do treinamento, certificação, continuidade do perfil, venda, pré-venda, gestão do marketing. Então, para o marketing trabalhar com a Impan, ele precisa entender qual é o valor que a Impan dá para o mercado, para seu cliente. Ele precisa entender qual o conceito, qual é a visão da empresa e nós entender que você é uma extensão de venda da própria Impan em termos de valores no mercado. Então, você não vai vender uma solução que você não entende, que você não tem o que você precisa, tá? O segundo é o processo simples e obrigatório. Se você é parceiro de uma empresa, a empresa precisa registro de oportunidade, precisa aprovação, precisa acompanhamento estratégico, precisa atualização do pipeline, regra de engarramento, precisa estar bem clara. Quando o processo é simples, o parceiro usa. Mas quando o processo é burocrático, ele foge. Então, isso que acontece é sua visão, qualquer empresa, a própria marketing, que hoje é a empresa que nós temos na Latinoamérica, ele precisa ter uma visão clara, simples, de quais são os processos. E esse processo
quando são simples, você vai utilizar. E isso acontece mundialmente em qualquer programa de parceria, não? E o terceiro é a parte da visibilidade e incentivo. O parceiro precisa exigir ordem, estar no programa. Quais são as metas que precisa cumprir? Quais são os benefícios que pode ganhar? E como evoluir de nível a nível? Isso transforma o programa de canais em uma jornada, não uma relação transacional. Não? No fim, a disciplina vem quando a empresa combina treinamento, processo, marketing, tecnologia e uma proposta de valor clara para o parceiro. Muito bom. Integrar todos os pontos necessários como se fosse uma capacitação de equipe, realmente. Né? Então, a empresa que possui o programa de canais, ela precisa ter essa estrutura pensando que aquele time, apesar de não ser o time dela, é um time que tem que estar preparado, né, como se fosse uma equipe dela. Então, dá todo esse suporte. E aí, até pegando um gancho nisso, acho que, né, pensando em Partner aqui, em Partner é uma empresa que ela tem uma solução de PRM, trazendo para o mundo do marketing aqui, a gente tem o CRM, né, que é o Customer Relationship Management, que é uma ferramenta para a gente fazer gestão do relacionamento com o cliente. Então, marketing e vendas trabalham ali, o time de vendas e de marketing sempre gerenciando o CRM para poder gerenciar o cliente. Quando a gente fala de um PRM, a gente está falando de um Partner Relationship Management, ou seja, uma solução que faz o gerenciamento do programa de canais, né, do relacionamento com os parceiros. Eu vou te pedir aqui para você explicar um pouco até o que é o PRM, né? E junto com isso já trazer para a gente qual que é o benefício, né? O que isso enriquece para um programa de canais de ter uma solução, porque, né, na solução a gente conhece, a gente sabe que ela faz todo esse processo que você acabou de citar, ela consegue gerenciar materiais de marketing, consegue gerenciar a verba de marketing, consegue gerenciar a pipeline, consegue fazer registro de oportunidade, consegue criar um programa de certificação com uma jornada de capacitação para o parceiro, enfim. Então, o PRM ele consegue consolidar isso tudo. Então, explica para a gente um pouco o que é o PRM e como que isso enriquece um programa de canais que tem um PRM para poder fazer a gestão disso tudo aí. Muito importante aí nesse processo, tá? O PRM, como você falou, significa em inglês Partner Relationship Management, não? Em português, eu falo que é gestão de relacionamento com parceiro. Gosto de explicar de uma forma mais simples. Assim como o CRM organiza a relação da empresa com o cliente e as oportunidades de venda, o PRM organiza toda a relação da empresa em seu parceiro, canais, revenda, distribuidores, consultores, integradores e qualquer empresa que ajude a levar a solução ao mercado. Na prática, realmente, a PRM é um ambiente onde o parceiro entra para se cadastrar, fazer onboarding, acessar treinamento, se certificar, registrar a oportunidade, acompanhar o pipeline, consultar materiais comerciais e do marketing, participar em campanha do marketing propriamente, porque as empresas maiormente entendem o conceito do marketing, mas o conceito do marketing para o canal é totalmente diferente. Então, o PRM também vê a regra do programa, que é muito importante. Nós estamos falando aí, acontece a situação que a empresa tem problema, porque hoje ele tem venda direta, venda via canal. Então, aí, com a regra do PRM como solução, tem bem claro quais são as regras do programa, acompanha em termos de benefício o nível, a metas de venda, em muito caso tem a parte de comissões, incentivo. Então, tudo esse processo para o canal é gerenciado via o PRM. O ponto mais importante é que o PRM cria governança. Ele
tira o programa de canais do e-mail, do WhatsApp, do planilha e coloca tudo dentro de um processo rastreável e escalável. Quando uma empresa tem 10 parceiros, talvez ele ainda consiga controlar tudo manualmente. Mas quando passa a ser 50, 100, 500 ou mais parceiro, sem tecnologia fica praticamente impossível manter consistência. Fica impossível manter visibilidade e produtividade. O PRM resolve exatamente esse problema. Então, o meu conceito em geral, depois de explicar o que é o PRM, é isso. O PRM é o sistema operacional do ecossistema de parceiro. Esse que é, em geral, todo mundo hoje conhece que é o AI, inteligência artificial, todo mundo conhece que é o CRM, mas tudo esse ecossistema e fazer integração com cada área em termos de soluções, esse que é o conceito do PRM. Então, você, na parte financeira, você vai precisar o ERP. Em parte comercial, precisa de CRM, mas gerenciamento via parceiro, você precisa o PRM. Esse que é o conceito. Excelente. Então, e até você trouxe aí essa questão de ser a base do trabalho, né, que é o sistema operacional, a gente enxerga realmente que essa gestão via planilha ou via sistema, ela muda, né? E isso vale para qualquer área, né? Você falou aí do RP numa gestão financeira, de negócio, um CRM para gestão de vendas, né? Um PRM ali com a gestão de parceiros, que é realmente poder profissionalizar essa gestão. E aí, quando a gente traz isso para a realidade do marketing, trazendo um pouco aqui para o Outmarketing, a gente, né, o próprio Gartner aí, com os vários estudos que faz, pensando no mercado de tecnologia, onde a gente está bem inserido, como na indústria também, mas o Gartner ele traz isso, que os programas mais bem-sucedidos são aqueles que tratam o parceiro como um cliente interno, ou seja, né, é como se fosse parte da equipe ou um cliente realmente que ele tem que ter toda a atenção, ter uma gestão daquele cliente ali interno, de forma estruturada, tudo tem que ser feito. E aí, apoiando esse parceiro para poder fazer o processo de venda, a gente sabe que tanto o MDF, né, que é a verba destinada para o canal para poder fazer a ação de marketing, como também a capacitação, os materiais, as informações de produto, de serviço, solução que está sendo vendida por aquele parceiro, tem que estar muito bem disponíveis. E a gente percebe aí, quando a gente visita algumas empresas aí do mercado de tecnologia que tem um programa de canais, a gente percebe que geralmente tem uma negligência nisso, né? De realmente olhar para o parceiro e falar, olha, eu preciso dar suporte de marketing para esse parceiro. E aí perde valor, porque o parceiro que está ali na ponta para fazer a venda, ele não consegue entender realmente, não consegue ter subsídio, ter conteúdo para poder levar para o mercado. Então, acaba perdendo ali uma grande oportunidade. Então, como você enxerga ali que o marketing bem estruturado, pensando no programa de canais, pode gerar um resultado ainda maior para a venda, quando a gente fala lá do parceiro na ponta fazendo a venda da solução, do serviço ou do produto da empresa ali, que é a detentora do programa de canais. Um ponto muito importante aí que você fala aí, eu posso ser uma ação muito centralizada em termos de processo. O que acontece? Hoje, as empresas de marketing têm sua especialidade em desenvolver tudo o que tem que ver com a parte do marketing. Você está falando do programa de canais, parceria, os canais, os parceiros que você tem hoje, usualmente ele não vende só uma marca. Ele tem 2, 3, 4 marcas diferentes. Então, desenvolver conteúdo, o parceiro não tem costume em termos de geração de conteúdo, ações do marketing, porque para cada um dos vendas que ele tem que fazer todo esse processo. Então, mientras mais eficiente você pode desenvolver, e no caso do marketing
a experiência que você tem hoje apoia qualquer desenvolvimento de parceiro em qualquer empresa. O que ele precisa, uma parte importante, não é só um PRM como ferramenta, mas a capacidade de que a própria ferramenta pode integrar ações do marketing e permitir que pode ser recurso interno do marketing como recurso externo do marketing. Mas mientras mais experiência tem em desenvolvimento do marketing, mais efetivo vai ser ações em termos de programa de parceria. Então, o parceiro sempre tem escolha, não? Ele pode vender a sua solução então simplesmente dedicar energia a outro fornecedor que facilite mais a venda dele. Então, se você não faz um bom trabalho nesse, ele vai virar e vai vender outro produto no mercado. Então, a experiência do parceiro precisa ser tratada com a mesma seriedade que a experiência do cliente. Se o parceiro entra no portal e não encontra material do marketing, não encontra o material certo, não sabe como registrar uma oportunidade, não entende a regra do programa, não? Então, ele perde motivação. Se eu viro parceiro e você fala, não tem o material, ainda não tem o material do marketing, só pego o PDF e trabalho com esse. Não dá, mas se você trabalha com uma extensão minha, não só como parceiro, mas também apoiar dentro de o que é desenvolvimento do mercado, então aí fica muito mais atrativo para qualquer virar ser um parceiro de você. Então, o PRM reduz essa fricção, criando um ponto único de acesso. O parceiro entra no portal com a marca da empresa, encontra o que precisa, faz treinamento, pega material do marketing, geração de demanda, registra oportunidade, acompanha todo o processo de aprovação. Então, nesse momento, ele vira ser um parceiro eficiente. É um exemplo simples. Se uma empresa que lança uma campanha para seu parceiro, ele não precisa mandar dezenas de e-mail e esperar que cada parceiro crie seu próprio ações, não? Por isso tá ações que você pode desenvolver. Ele pode disponibilizar conteúdo pronto, landing page, e-mail, post, tem tudo pronto dentro da plataforma do PRM. Mas mientras mais experiência tem em desenvolvimento de conteúdo, muito melhor. O parceiro usa esse conteúdo para gerar demanda na ponta. E a empresa consiga acompanhar resultado bom. E esse que é muito. Mas no final, o parceiro escolhe vender quem dá a ele mais chance de ganhar dinheiro com menos atrito. Então, o PRM ajuda exatamente nisso. Reduz atrito, aumenta a velocidade e cria confiança. E é a combinação da PRM com conteúdo, ações do marketing que você pode apoiar nesse caso. Legal. Realmente ser um suporte ali. Aí, quando você fala aí muito, né, o PRM, de ser a fonte, né, onde está lá o portal que você consegue acessar, o sistema que você consegue acessar para colher isso, mas traz também aquele olhar que a gente sempre tem com a tecnologia, que é a tecnologia, que é o PRM, mas também com processos bem estruturados e pessoas para ter o relacionamento com o canal, né? Porque você tem também lá tudo lá dentro do programa de canais, né? Você não tem um relacionamento com o seu canal para poder mostrar, ensinar, onde que ele busca, onde que ele tira dúvidas na hora de negociação comercial, talvez ele não consiga aproveitar o que a sua empresa está oferecendo, né? Então, ter as pessoas e ter os processos de capacitação também para que o canal utilize as ferramentas de marketing dentro do PRM também faz parte desse processo. E aí nisso, pensando, a gente falou de marketing agora, pensando em vendas um pouco,
A gente entende que, por exemplo, na Ultimarket aqui, a gente tem um olhar muito direcionado para RevOps, né, que é Revenue Operations, ou seja, a empresa inteira tem que olhar para faturamento. Marketing, venda, pós-venda, né, todas as áreas da empresa têm que estar direcionadas sempre o quê? Eu vou olhar para o meu cliente para que ele traga faturamento de alguma forma para a gente. Então, a gente vai para o nosso cliente mostrando para ele que ele precisa integrar e ter esse olhar da empresa como centralizador ali de olhar para o cliente e faturamento, entregando valor, claro, para o cliente, não só trazendo número. E isso exige unificação de dados, de sistemas, de ferramentas e tudo mais. Quando a gente pensa no programa de canais, tem o PRM, que faz a gestão do programa de canais, que ele vai lá e gerencia o lead, e do outro lado tem o CRM, que é onde o parceiro está gerenciando as oportunidades. Como que a gente consegue fazer essa integração? Primeiro, se é possível, né, de fazer essa integração, pensando em PRM com CRM, e se sim, como que isso, essa integração, ela garante realmente mais credibilidade, mais faturamento e um acompanhamento mais próximo do time comercial do parceiro junto ao PRM? Boa pergunta aí, Dá. Eu acho que é um ponto clave, super importante em termos de decisão e solução. Quando nós falamos a integração entre o PRM e o CRM, é fundamental, porque cada sistema tem um papel diferente. Precisa integração. Hoje, a plataforma da Impane é uma plataforma líder no mercado mundial. E um dos pontos principais em termos de seleção da plataforma da Impane é a flexibilidade em termos de integração. O CRM é o sistema de registro da empresa para cliente. Conta, oportunidades, forecast e receita. O PRM é a camada de relacionamento, não? É operação do parceiro. O problema começa quando essa duas camadas não se conversam. Aí é que começa o problema principal. Se o parceiro registra uma oportunidade é um formulário isolado, manda por e-mail ou passa por WhatsApp, a empresa pede rastreabilidade. Ninguém sabe exatamente quando a oportunidade entrou em processo. Se foi aprovada, qual parceiro tem prioridade, em que estágio está dentro do processo. Mas quando o PRM está integrado com plataforma como CRM, o fluxo fica muito mais limpo. O parceiro registra a oportunidade no portal. Essa informação pode ser validada, aprovada e sincronizada com o CRM. A equipe interna acompanha o pipeline. O parceiro acompanha o status no portal. E liderança consegue medir contribuição real do canal. Isso também ajuda muito na governança. Possível auditar a origem da oportunidade, regras da proteção, histórico da atualização, participação do parceiro, campanha de gestão do lead, taxa de conversão, receita associada. Um ponto importante é o custo escalado. Em vez de colocar centenas ou milhares de usuários externos dentro do seu CRM, a empresa usa o PRM como interface para os parceiros e integra apenas os dados necessários ao CRM. Isso melhora a segurança, reduz a complexidade e mantém o processo escalável. Então, para empresa como a Automarket, que todo mundo fala de RevOps, isso é essencial. Marketing, venda, canais de sucesso passa a trabalhar com dados e conectado.
precisa conectividade, cada um deles. Você hoje, na área do marketing, tem soluções do marketing. Então, precisa que, se você vai utilizar uma ferramenta do PRM, a capacidade de fazer integração. Ainda o próprio PRM tem várias soluções adicionais em termos do marketing, mas também é muito flexível em termos de integração do múltiplo plataforma. Então, esse que é muito importante em termos de decisão de ter a ferramenta correta em termos de PRM. Muito bom. Então, a integração, além de facilitar o processo, claro, né, de estar ali conectado, ainda reduz custo, pelo que eu entendi, porque se a gente está conectando os dados e não tendo que criar usuários a mais, ou seja, eu não preciso comprar mais usuários dentro do meu CRM para fazer a gestão, eu faço isso via PRM, e nessa gestão via PRM eu conecto os dados e aí eu não estou pagando por usuário, né? Porque a informação vai e volta diferente do número de usuários que está ali no PRM. Então, isso também ajuda na otimização de custo, né? Para nessa integração. Eu acho que é o grande desafio aí que a gente sempre enxerga quando a gente conversa com empresas do programa de canais, que é isso, né? De ter essa visão do ambiente de vendas, do ambiente de marketing, do ambiente de oportunidades, do ambiente de treinamento e capacitação do parceiro, que normalmente fica perdido, né? Porque é muita coisa, a empresa quer fazer aquilo de forma manual, não consegue, isso dificulta, e no fim, pensando como RevOps, deixa de gerar receita, né? Então, a empresa para de pensar como receita, o programa de canais para de pensar como área de receita, porque está fazendo tudo avulso ali, e isso não gera valor. E aí, chegando já nos momentos finais aqui, eu acho que uma das coisas que a gente né, quando a gente vai trabalhar, normalmente a gente vai nossas reuniões normalmente são com a área comercial, com executivos, pensando em marketing, em estratégia de marketing de vendas, e boa parte do tempo aparece aí programa de canais. Eu tenho um programa de canais estruturado aqui, quero fazer uma estratégia de marketing para canais e tudo mais. Só que na hora que a gente vai entender o programa de canais, normalmente ele está com a ideia, tem uma solução que realmente ela é comercializável via canal, mas nem sempre essa estrutura está bem montada. Primeiro, por falta de conhecimento de como estruturar, ou por falta de recurso financeiro para poder montar um programa de canais, por não conhecer que existe PRM, a gente fala de PRM às vezes com o cliente, ele fala, pô, nem sabia que existia isso, achava que fazia gerenciamento via CRM, enfim. Então, falta informação muitas vezes. E aí eu vejo que grandes empresas que teriam um grande potencial de venda via canal tem a ideia, mas não consegue executar. E aí, para a gente poder chegar aí e fechar com chave de ouro, com a sua experiência, né, essa longa data que você tem, esse longo período que você tem aí pensando em programa de canais e ajudando grandes empresas, médias empresas a poderem gerar programas de canais mais eficientes, qual que é a sua sugestão aí para uma empresa, né, qualquer executivo que estiver ouvindo a gente, que consiga estruturar aí, pensando em 3, 6 meses, que seja um programa de canal que ele tem como ideia, mas não tem gerado resultado e nem tem conseguido alavancar. O que você sugere ali que sejam os primeiros passos ali para conseguir realmente desenvolver o programa de canais que gere receita e que faça com que a empresa dele cresça também? Tá, boa pergunta aí. Mas vou fazer o seguinte, minha recomendação, usualmente, é fazer um plano de 90 dias. Bem prático, não? Sem tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Pode ser, no primeiros 30 dias, faz um diagnóstico real do canal, quanto parceiros está cadastrado, quanto está ativo, quanto venderá nos últimos 12 meses, quanto estão trazendo, quais geram pipeline, onde o conflito com venda direta, quais processos ainda dependem da planilha, quais são mais automatizados, quais são os processos manuais. Esse diagnóstico costuma relevar que o problema não é falta de parceiro, é falta de ativação, governança e o foco. Mas entre 30 e 60 dias, redesenhe o programa com regra clara.
eu falo, defina nível de parceiros, critérios de evaluação, processo de registro de oportunidade, política de proteção, responsabilidade do parceiro, metas, benefício. É uma jornada de onboarding. O parceiro precisa saber exatamente como entra, como evolui e como ganha. Uma vez completa 60 dias, eu acho que entre 60 e 90 dias, coloque tecnologia, execução e movimento. Comece com um processo mais crítico, onboarding, usualmente que é o mais crítico, treinamento, registro de oportunidade, biblioteca conteúdo, tá? Gestão do marketing. Nós temos um problema muito grande das empresas que tudo ela tem departamento do marketing, mas o marketing dele é um marketing geral para o produto, para a empresa, posicionamento, mas não é um marketing para os parceiros. Então esse entra dentro do processo entre 60 e 90 dias, entender quais são as ações que eu vou apresentar dentro dessa parte. Também recomendo escolher o grupo piloto do parceiro, estratégico. Pegar 20, 15, 30 parceiros e fazer o piloto e entender, normalmente falar com ele. O que acontece? Normalmente é falta de clareza, processo, experiência. Quando a empresa simplifica a vida do parceiro e mede o que está acontecendo, o canal volta a gerar trações. Então, essa que minha recomendação em termos de 30, 90 dias inicialmente. Não precisa fazer tudo imediatamente, mas precisa ter um acompanhamento do processo legal, um processo claro, definido para cada um deles e definir quais são as metas de cada uma deles. Então, gosto muito desse finalzinho que você falou aí, que a empresa tem que facilitar a vida do canal, né? Então, ela realmente tem que deixar tudo mais fácil para o canal conseguir vender e conseguir fazer o processo acontecer ali. Então, deixar a vida mais fácil para o canal vai gerar mais receita. Então, isso acho que é um ponto importante. E aí, Juan, eu acho que você trouxe muita informação, tem muito mais informação que a gente já sabe aí sobre o programa de canais e como estruturar isso, mas de uma forma geral do que eu fico aqui como aprendizado dessa nossa conversa hoje primeiro, desenhar processo, né, como você disse aí do onboard, então qual que é esse programa de canais, entender o que realmente eu quero oferecer para o meu canal, desenhar esses processos de uma forma bem estruturada, de uma forma inteligente, que, de novo, facilite a vida do canal e facilite a vida da sua empresa para poder gerenciar esse programa. Depois, ter uma tecnologia ali, né, que é o segundo passo que você citou aí, que é ter uma tecnologia, que no caso é o PRM, que a Impartner resolve super bem, que é de ter uma tecnologia para esses processos estarem dentro da tecnologia, rodando da melhor forma possível. E, por fim, ter uma estratégia ali por trás, pensando em venda, que o marketing pode apoiar, né? Que é desenhar ali um plano de ação de marketing para canais, para que o canal consiga também fazer o go-to-market, né? Conseguir iniciar um processo de venda, ter suporte para a venda e facilite de novo ali a vida dele no processo de venda, porque, querendo ou não, o vendedor que está na ponta, ele quer facilidade, ele quer vender, mas ele precisa ter facilidade. Se for difícil, ele deixa de vender. Então, se tiver esse programa ali para um sell-out, né, uma venda final mais estruturado, com programas de marketing, programas bem definidos ali de comissionamento e de venda, provavelmente o sucesso do canal, do programa de canais vai acontecer. A gente sabe que isso não é fácil, né? Não é simplesmente escrever um programa, que escrever um programa ele exige, mas para quem tem um negócio isso é totalmente possível, né? E aí contar com a tecnologia para dar suporte e desenhar esses processos também. Faz sentido? É isso mesmo, que é uma visão geral aí do que você trouxe, processo, tecnologia, marketing, pessoas? Faz sentido, tudo é esse processo, mas ainda nós podemos falar em outras sessões em termos de estrutura, aí, porque acontece que internamente da empresa não entende como estruturar
os diferentes níveis dentro da empresa para gerenciar os canais. Então, tem uma área do marketing, mas não é na área geral do marketing. Tem uma área de venda, mas não é a área de venda. Não. Você está definindo uma extensão de seu negócio, e esse que é o canal. Então, finalmente, o programa do canal, bem estruturado, pode ser uma das maiores avançadas do crescimento de uma empresa. Mas isso exige processo, exige tecnologia, exige muito marketing para canais e uma visão clara de parceiro. Essa, em geral, cobre, mas é um negócio de crescimento e está definido mundialmente. Hoje, mais de 80% no mercado, hoje, venda via parceiro. Esse que é o sucesso em termos de crescimento e tecnologia. E maiormente hoje, com tudo o que é o processo de AI e o cloud, vai precisar o crescimento nessa área. Exato. Muito bom. E até você falando agora desse processo todo, me veio uma matéria que eu li esses dias sobre uma farmacêutica aqui no Brasil, que é a CIMED. Eles têm feito um ótimo trabalho de comunicação e tudo mais, né? Os fundadores, né? Que é uma segunda geração já, os fundadores mesmo estão muito à frente do negócio ali, é uma empresa gigante. E aí eu estava lendo sobre a Copa do Mundo e falando justamente isso, que o que acontece? Durante os jogos do Brasil, o Brasil, de certa forma, para assistir os jogos. Então, você consegue, o comércio ele para, né? Então, as pessoas estão ou num restaurante, ou num bar, ou em casa, né? Fazendo ali, assistindo a televisão. O que a CIMED, que é a indústria, fez? Ela criou um plano em que, no dia do jogo do Brasil, toda medicação, se não me engano, que é comprada, você ganha o dobro. Então, você paga por uma medicação e ganha mais uma dela. Lendo a entrevista, né, do CEO lá falando, foi justamente que ele criou uma estratégia para o canal dele, porque a farmácia é a ponta de venda dele, porque ele é o produtor, né, ele é a indústria, ele produz a medicação, mas quem vende é a farmácia. Então, ele fez um trabalho para poder convencer o cliente final a ir na farmácia comprar mais um dia da Copa, que é um dia que seria um dia parado, porque a família está em casa e ninguém ia lá comprar um remédio para dor de cabeça, né? Porque está em casa lá vendo o jogo, o foco é isso. Então, é justamente esse olhar de como que quem é o dono do programa de canais consegue gerar valor e negócio para o cliente, né, para o seu canal, para que o cliente final vá até o seu canal comprar mais. E nada mais que marketing, né, de trabalhar essa visão de como eu estruturo mais para que o meu produto chegue melhor para o meu canal vender mais, porque eu tenho mais capilaridade via canal. É legal isso, acho que conecta bem aí. Eu gosto muito de ter essa visão de B2B com B2C às vezes, porque eu acho que tem muita coisa ali de sinergia para poder a gente aprender e trazer isso para o B2B. Muito bom. Juan, só tenho a agradecer aí pela sua participação, pela contribuição com o conteúdo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escuta aqui no Outtalks vai ter boas ideias ali para poder desenvolver um programa de canais bem estruturado, com processo, governança, tecnologia e muito marketing aí para poder, no fim das contas, gerar venda, que é o objetivo final aí de qualquer estratégia aí de negócio. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Alexander, eu que agradeço o convite você. Obrigado você, obrigado ao marketing, a tudo que acompanha a conversa. Conte comigo, com a Impand, para continuar ajudando a empresa a transformar seu ecossistema de parceiro, o mercado do Brasil, em um motor real de crescimento. Nós estamos disponíveis para apoiar você e o mercado. Obrigado. Muito bom. Muito bom, te agradeço e a gente espera você aqui no Brasil. Sei que você está nos Estados Unidos aí, espero aqui no Brasil. Sei que você gosta de fazer a sua corrida matinal lá no Ibirapuera, então a gente espera a sua próxima vinda ao Brasil aí para poder a gente abrir portas aí. Quem está escutando a gente, inclusive, recebê-la na empresa para poder falar sobre PRL. Então, muito obrigado aí mais uma vez. E para você que está com a gente aqui, obrigado por acompanhar mais um episódio. Em breve, mais episódios aí falando sobre marketing, vendas, negócios, para a gente ajudar o seu negócio a prosperar aí e gerar cada vez mais vendas. Até a próxima, pessoal. Obrigado.